Olá, amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Jornal. E obrigado a você que especialmente nos acompanha pelas páginas da Gazeta de Limeira. Tenham todos um excelente programa a partir de agora. Muita discussão, debate, opinião a respeito desse finalzinho do calendário esportivo do ano de 2018. Semifinais, aliás, semifinais não. Finais da Copa Gazeta, categoria Sub-13 também, disputa de terceiro lugar, é a única categoria entre as categorias menores onde há disputa do terceiro lugar. E falaremos também sobre um bonito painel na Secretaria de Esportes, né, que foi resgatado, onde foi resgatado boa parte do acervo de conquistas, né, de imagens, enfim, tudo aquilo que aconteceu de melhor nos últimos anos no esporte aqui em Limeira. Nós estamos desfalcados aqui, nós apresentamos um convite para os treinadores, tanto da escolinha do Atlético Paranaense, como também do Limeira Futebol Clube, não chegaram ainda, podem chegar aí a qualquer momento, mas por enquanto não estão aqui no nosso programa, justamente para a gente continuar aquele papo com os treinadores das categorias menores. Aliás, Limeira e Atlético Paranaense que decidiram a terceira colocação da Copa Gazeta, categoria Sub-13. Tá bom? Sejam bem-vindos. E a pergunta de hoje, Campeonato Brasileiro encerrado. E muita gente ainda teima em querer mudar a regra do Campeonato Brasileiro, né? Achando que essa regra deveria ser alterada para mata-mata, para algum sistema classificatório. Então, a pergunta de hoje diz respeito ao campeonato do ano que vem. Claro, isso não vai acontecer, mas se você pudesse mudar, você alteraria o sistema de disputa do Campeonato Brasileiro, sim ou não? Participe, olha, hoje tem um prêmio especialíssimo aqui. Segundo o Roberto, aqui é uma camisa em homenagem ao título do Palmeiras, essa camisa promocional autografada por ninguém mais, ninguém menos do que o Ademir da Guia, o Divino. Aqui, essa camisa pode ser sua, o prêmio principal do programa desta noite. Você vai votando a partir de agora, então, você mudaria a fórmula do Campeonato Brasileiro, sim ou não? Tem uma outra camisa bonita também, que nós temos para essa semana, uma para a semana que vem, também de um torneio que foi realizado aí, da ainda Associação Integrada de Deficientes e Amigos, tá certo? Muito bem, para você e mais algumas camisas promocionais para você se divertir e fazer o seu esporte à vontade. Comecinho do programa, já está aqui ao meu lado meu grande companheiro Denis Suidedos. Boa noite, Su. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem. Boa noite para o Roberto, boa noite para o César, para quem está em casa e para os nossos amigos aí da técnica trabalhando também. Doutor, o senhor comentou da Copa Gazeta e mais um ano, né? Um privilégio de trabalhar com a garotada, categoria Sub-9, Sub-11, Sub-13. E foi tudo bem, graças a Deus, né? Para quem participou, para quem cedeu os campos. Um abraço lá para o seu Laurindo, do Papeleiro, para o Osmar, do Limeira Futebol Clube, e também para a Eliette, lá do CT Pinóquio. Os nossos abraços a esses colaboradores da Copa. Foram vários, né? Um abraço também lá para o... Não é hora de abraço, mas falando da Copa, para a família do Martins, né? O Cláudio Martins e o João Vitor Martins, que abraçaram a Copa desde o início, né, com as dificuldades da Liga, não tinha lista, não tinha nome, não tinha súmula, e os dois lá, o Cláudio Martins e o João Vitor Martins, que são coordenados pelo Cristiano Nalesso, os nossos obrigados também por terem abraçado aí a Copa Gazeta. E por falar em Copa Gazeta, 2 jogaços no final de semana, né? E eu tive a grata surpresa de saber, não sabia, mas no final de semana retrasado, o Lopes
ao passar por nós, próximo ao bar do Papeleiro, disse que foi o senhor, quando secretário de Esportes de Limeira, que iniciou o projeto social lá no Papeleiro, né? Isso foi reiterado nesse final de semana pelo próprio Betinho, do Sindicato do Papeleiro, que o projeto social lá do sindicato começou quando a gestão do senhor na Secretaria de Esportes de Limeira. Então é bacana ver um projeto dando certo e a gente espera que outros projetos sociais se espelhem no projeto do Papeleiro para que possam trazer bons frutos, né? E daqui a pouco a gente vai assistir as matérias do Atlético Paranaense, que ficou em terceiro, em cima do Limeira Futebol Clube, que teve dificuldade esse ano, né? O Limeira Futebol Clube jogou muito bem na semifinal, mas não passou. E jogou muito bem na final, na disputa de terceiro lugar, mas também não conseguiu colocar a bola no fundo das redes. E o Atlético Paranaense, com 2 gols do Caio Carioca, acabou conquistando o terceiro lugar. E parabéns para o Papeleiro e também para o chute inicial, né? O chute inicial fez um bom jogo, valorizou demais a vitória do Papeleiro, que veio numa cobrança de falta, uma bola parada, né? Então, um jogo muito igual. Se não fosse a bola parada, certamente iríamos para os pênaltis. Então, acho que ficou de bom tamanho as equipes que participaram, que disputaram, aquelas que foram até as finais, aquelas que ficaram no meio do caminho. A gente agradece bastante, porque a vitória aprende muito, mas a derrota, aliás, ensina muito mais, né? Aquele que sabe perder, fatalmente vai saber ganhar no dia de amanhã. E lembrando sobre a Copa Gazeta, ontem encerrado o Campeonato Amador, esse ano nós não tivemos excepcionalmente a Copa Gazeta, não teria como fazer, independente da situação do encerramento temporário da Copa Gazeta, que isso aconteceu no começo, aliás, no final do ano passado, né, Denis? Em virtude dos acontecimentos lá do jogo final, aliás, da semifinal no Pradão, né, envolvendo 2 agremiações. Então, esse ano não houve julgamento, não houve qualquer tipo de punição em função da falta de data, né? Porque nós estamos aqui, se tivesse que fazer uma Copa Gazeta, ia acabar o ano que vem. A final ia ser disputada no Réveillon, né? Quer dizer, não tinha o menor sentido, então. Ou depois do Carnaval, né? Não dá. E, né, sabendo que a Internacional já começa a sua participação no Campeonato Paulista em meados de janeiro também, na segunda quinzena, então realmente absolutamente sem data para fazer a nossa tradicional Copa Gazeta, que voltará a ser discutida no início de 2019. Em relação, reiterando isso que o Denis falou, eu queria lhe agradecer, viu, Denis, publicamente também, porque você foi um grande parceiro da Copa nesse ano, como tem sido nos últimos anos. Também. Mas realmente esse ano aqui nós tivemos alguns desfalques, né, na nossa equipe de esportes principalmente, então para você organizar, fazer tabela, para você se comunicar com os times, principalmente na comunicação com os times, né? Eu precisava realmente de bastante ajuda, você me ajudou bastante, muito obrigado em nome de todos aqueles que participaram da nossa Copa Gazeta. E graças a Deus deu tudo certo. E esse ano contamos com um grupo de WhatsApp, né? Fica mais fácil, né? A gente fez um grupo aí, os técnicos da Copa Gazeta no WhatsApp, então todo comunicado aí a gente passava por lá. Então, obrigado a todos que participaram. E o senhor falou da Copa Gazeta categoria adulta, né, doutor? E olha, os times sentiram demais a ausência da Copa. Porque o campeonato fica sem um porquê, né? Sim. Tá, foi campeão, vice, terceiro lugar, mas e agora? Fica sem a sequência, né? A chamada Libertadores do Amador realmente fez muita falta esse ano. Eu cobri ao lado do Fernando Carvalho, o Valfrido Salve também estava lá, a final que aconteceu ontem no Pradão, né? E, nossa, fui parado dezenas de vezes por várias pessoas e o assunto era um só: cadê a Copa Gazeta? Foi isso que o senhor falou. Em virtude dos fatos do ano passado e também em virtude da falta de datas, não teve como realmente fazer nada para que a competição fosse disputada. Então, realmente esse foi o fato. E dá parabéns também, doutor, para as equipes do Amador, né? Foram 2 bons jogos lá no Pradão, o estádio estava abarrotado de gente, muito calor. Para o senhor ter uma ideia, eu acabei de gravar o off com o Fernando Carvalho por volta das 2h30 da tarde. Porque é muito sol, teve alguns incidentes durante as partidas que o árbitro teve que parar o jogo, conversar, então atrasou bastante. Mas nada que tirasse o brilho das 2 conquistas, tanto do Classe A, que venceu a Nação Galista novamente por 2-0, conquistou o título da segundona, e do Estoril, que empatou com o Abílio Pedro na final em 1-1 e acabou levando o título para casa, né? Então, parabéns ao Estoril campeão, ao Abílio vice, ao Serrano, terceiro colocado, ao Classe A campeão da segundona, também a Nação Galista vice-colocado da segundona, e o Serrano, um abraço para o Palu, parceiro mesmo da Gazeta, do Amador, que ficou em terceiro lugar na categoria primeira divisão. Muito bem. Lembrando então a pergunta de hoje, terminado o Campeonato Brasileiro, você
mudaria, você alteraria a fórmula de disputa? Sim ou não? Participe da nossa enquete, 3404 5655, 3404 5650, 3404 5659. Dê a sua opinião, dê o seu palpite. Já está de volta aqui a nossa bancada, o nosso comentarista Roberto Martins, cada vez mais próximo de protagonizar um Papai Noel de verdade nesse Natal. Boa noite, Roberto. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Uma satisfação voltar ao programa, Beto. Se você falar mais uma vez dessa pesquisa, o César manda um zap para a CBF aqui, viu? Está louco para mudar, sabe? Ele está desesperado, né? Eu quero ouvir o voto dele daqui a pouco. Aliás, doutor, eu me encontrei... Ele está em dúvida ainda, tá? Na quinta-feira, viu, Lucha, com o nosso João Valdir de Moraes, o mito, o fenômeno, o homem que brilha. O brocador? O brocador, e diz que a sua barba e o seu cabelo estão em ordem. Muito obrigado. E diz que tudo que você disser aqui, ele vai concordar. Joãozinho, chega de férias. Um abraço pro João. Tá na hora, hein? O ano que vem, pode ver se pega no batente, hein, Joãozinho? É isso aí. Roberto, algumas notícias rapidinhas do Palmeiras. O Palmeiras acabou saindo na frente com algumas contratações, né? O Zé Rafael, que veio do Bahia, e o Arthur, que veio do Ceará. O Zé Rafael nem tanto uma revelação, mas esse Arthur trata-se de uma grande revelação. Acho que vai ser um bom centroavante. Os bastidores falam que o Palmeiras tem interesse muito grande no Hulk, mas o Hulk está muito difícil de trazer porque ainda ele está valorizado. Ele teve alto salário, né, Roberto? Alto salário, ele sempre fez bons contratos, né? E o Hulk é um grande jogador, né? Eu não sei porque sumiu da seleção brasileira, mas para mim, eu sempre disse, não é porque perdeu a Copa, não. A seleção brasileira tinha muitos jogadores miudinho, né? Todos os jogadores miudinho, carecia de um Hulk, alguma coisa ali, muitos jogadores iguais, né? Mas, infelizmente, ele está bastante valorizado na Europa ainda, é muito difícil a pretensão do Palmeiras. Fala-se em Matheus Fernandes do Botafogo, que está fechado, mas tem um problema do Eric. O Eric Almeida, que o Palmeiras comprou, e o Botafogo, que é em definitivo, o Palmeiras não quer ceder. Também o Carlos Eduardo. Esse Carlos Eduardo é muito bom jogador, foi do Goiás, se não me falha a memória. É um atacante muito rápido, ele está no Pirâmides do Egito. E fala-se na contratação desse atleta, ou, na segunda hipótese, tal de Felipe Pires. Esse infelizmente eu não conheço, está no Hoffenheim da Alemanha, e ele saiu muito jovem aqui do Brasil. Então eu não sei detalhes desse Felipe Pires, não sei se os colegas conhecem esse jovem atleta e atacante. O Dudu está aquela conversa para dar um aumento salarial para eles, mas estão aguardando uma proposta. Se vier uma proposta muito, muito alta do exterior, vai ser muito difícil segurar o Dudu. Você acha que a tia abre mão do Dudu? Ele é o queridinho da... Eu acho que abre. Eu acho que abre. Negócio, né? Eu acho que... Ele deu uma entrevista hoje para o Estadão, dizendo que é feliz no Palmeiras, que gosta do Palmeiras, mas ele está se chegar prestigiado, alguma não vai coisa... cair. Aquela conversa do futebol, né? Não tem jeito, né? Veio dinheiro, não... Né? Eu lembro de uma negociação com o Palmeiras, que vieram com um monte de dinheiro em cima de um caminhão de dinheiro em cima do Pierre, volante do Palmeiras, que era o ídolo do Palmeiras. O Palmeiras não vendeu, no jogo seguinte ele se machucou, ficou um ano parado, nunca mais voltou. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. E o Felipão chegou hoje no Alexandre Matos e falou que é pura conversa a questão da Colômbia, que realmente ele foi ventilado o nome dele, mas ele está no Palmeiras e vai continuar no Palmeiras. Ele não pretende assumir a seleção colombiana, para bastar com os comentários com relação a isso. E o Guerra pode estar indo para o Cerro Porteño. Para mim, eu ficaria com o Guerra e mandaria o Lucas Lima. Mas talvez o Cerro não queira. Vamos ver a opinião do César aí, que já tá se manifestando, então. Só isso, Roberto, por enquanto? E o Grêmio dispensou hoje o Douglas, hein? Aquele meia. Bom jogador, mas está meio veterano, né? Tá meio veterano. Por falar em Grêmio, doutor, o Benedetto, que eliminou o Palmeiras, fez um gol na final contra o River, foi oferecido a alguns clubes brasileiros. São Paulo é um deles, né? Só que ele tem 28 anos e a multa contratual dele é muito alta.
Então, quem sabe pode pintar no futebol brasileiro, né? E o Thiago Neves, que o Corinthians cogitou, deve estar acertando com o Grêmio. Então, o Corinthians é assim, sonha com o Thiago Neves e apresenta o Sornossa. Thiaguinho, cantor. Infelizmente. Sonha com o Diego Tardelli e apresenta o André Luiz da Ponte Preta. Corinthians. Isso é a história do Lucas Prato que você estava falando aí. Aí o Lucas Prato foi vendido do São Paulo para o River Plate, né? Então, na hora de dar a canetada final, São Paulo pôs uma cláusula no contrato de venda que, se o River Plate fosse campeão da Libertadores, São Paulo receberia $1 milhão por conta da conquista e a presença do Lucas Prato. Então, essa cláusula que São Paulo colocou funcionou, porque o River foi campeão, o Lucas Prato jogou. Então, São Paulo deve estar recebendo na sua conta bancária aí R$4,5 milhões por essa cláusula. E se ele fizesse gol, devia valer mais $1 milhão, né? Que aconteceu, uns contratos malucos, né? Uma cláusula dessa. Mas contrato é contrato. E o tipo da cláusula aqui, aí o dirigente fala assim, pagamos com gosto, vamos pagar com gosto. Pronto, aí... atrapalhadas à parte da Conmebol e tudo, foi um baita jogo ontem. Jogaço, aço. Vamos falar sobre esse jogo daqui a pouco. Muito bem. Muito obrigado, Roberto, meu caro César Roberto. Boa noite, César. Oi, Beto. Boa noite para você, para os companheiros, para quem nos acompanha em casa. Antes de qualquer coisa, parabéns. Mais uma Copa Gazeta realizada e com sucesso absoluto. Parabéns aos participantes, aos vencedores e também aos perdedores. E toda vez que se encerra uma Copa Gazeta, eu faço questão de olhar para o céu, parece que eu vejo uma pessoa lá de cima sorrindo. É o teu pai, teu finado pai, doutor Valdemar Lucato, que eu tive o prazer de conviver com ele na Gazeta, trabalhar com ele na Gazeta, ser funcionário dele na Gazeta, eu admiro muito. Toda vez que se encerra uma Copa Gazeta, eu fico imaginando o teu pai lá em cima, feliz da vida. Então, parabéns a todos vocês e a todos que trabalharam, que ajudaram para que essa competição saísse mais uma vez de uma forma eficiente. Sobre o Lucas Lima, o Roberto Martins mandaria o Lucas Lima para o Cerro Porteño? E segura o Guerra? Sim. Doido. Vê quantas vezes... Manda para nós lá, estamos 6,5. Pega aí. Manda para nós lá, pô. Pega aí 8, 10 jogos aí, classificatório ou decisivo. Vê quantas vezes ele rolou uma bola ou deixou o atacante na cara do gol. Lucas Lima? Para mim é um dos melhores enfiadores de bola, se é que existe esse termo, né? Enfiadores de bola. Ele não erra uma, mas tudo bem. É questão de opinião. Eu estou vendo. Estou ouvindo o Denis, o próprio Roberto, falar sobre essas possíveis negociações que estão rolando por aí. É o tal de mercado da bola. O Beto, onde é que esses clubes estão arrumando tanto dinheiro assim? Você vê o Flamengo, o Santos ofereceu R$1 milhão para o Abel Braga. O Abel não aceitou. Por quê? Porque o Santos não vai disputar a Libertadores da América. E ainda hoje... E o Santos está em São Paulo, né? Não está no Rio. E ainda hoje à noite, o Flamengo pode bater o martelo e acertar com o Abel Braga por mais de R$1 milhão por mês. Porque o Flamengo, anteontem, agora no último sábado, elegeu o seu novo presidente. Isso que tem dinheiro a Bangu para investir no Flamengo para a próxima temporada. O Corinthians pagando uma multa para trazer o Carille de volta e com baita de um salário, para ganhar 100 vezes mais do que ele ganhava quando aqui esteve. O Cruzeiro oferecendo uma fábula para aquele menino do Santos Futebol Clube também, Bruno Henrique, obrigado, Denis. Então, isso aí, o Palmeiras, né, jogando dinheiro à la vontade no mercado da bola. Isso aí pode ser um fato preocupante para a próxima temporada, né? Porque eu posso prometer, olha, eu te pago, mas aí na hora de depositar na conta do fulano lá, será que deposita mesmo? Aí depois o cara faz. Eu tô me engano, é que eu gosto, né? Eu faço de conta que eu jogo e você faz de conta que me paga. Sim. Tanto é que o presidente do Atlético Mineiro lançou uma besteira aí, né? Que mandar um fair play financeiro. O fair play financeiro, coitado. Está no outro mundo, né? Então eu não sei o que vai ser disso não, ano que vem. Mas enfim, vamos aguardar. Muitas novidades vão acontecer no mundo da bola. Em relação à Internacional, Beto, a Inter contratou um atacante na semana que passou. É Charles, centroavante. Tem 26 anos de idade, ele é de Rolândia,
Você conhece bem Rolândia, ali próximo a Londrina, próximo a Maringá. Começou no futebol do Paraná, passou por alguns clubes do Brasil e veio para substituir o Éder Paulista, que não chegou a um acerto salarial com a Inter. Então o Éder foi embora e a Inter contratou Charles, centroavante. Uma outra boa aquisição da Inter também nessa semana que passou foi a renovação de contrato do volante Marquinhos, que estava em vias de ser emprestado para o Bragantino. Também não houve um acerto lá em Bragança Paulista e a Inter, que já havia perdido o Teco para o Desportivo Brasil, renovou, portanto, com o volante Marquinhos, que eu achei uma boa. Você gosta, né, do futebol do Marquinhos? Muito bom jogador, muito bom. Gosto também do Teco. Acho que a Inter perdeu um baita de um cão de guarda ali na frente da sua defesa, mas o Marquinhos também é um bom médio volante. Então eu achei que a Inter fez um bom negócio em renovar com esse garoto. E durante o programa a gente fala aqui sobre os jogos treinos que a Inter tem pela frente, em dezembro ainda e também em janeiro. Ao todo... Coisa que você adora, né, César? Jogo treino. Né? Não gosto. Sei que você não gosta. Não. Entenda bem, vamos explicar. Você fazer 1, 2 jogos treinos, eu acho que é válido. A Inter tem 9 jogos treinos antes de começar a competição. É quase um campeonato. Na minha opinião, você corre o risco de perder um jogador por contusão, porque fora esse jogo treino, mas a hora que a bola começa a rolar é um jogo. Só não é cobrado ingresso. E eu já vi várias e várias vezes jogo treino terminar em pancadaria. Então eu sou mais favorável a um trabalho tático, um trabalho técnico, um coletivo, que você pode parar, o jogador errou, vem cá. Você errou, repita a jogada. Você bateu um escanteio de forma errônea, vem cá, bate outra vez, do que jogo treino. Mas isso aí é questão de opinião. Então a Inter tem 9 jogos treinos, marcado para ainda dezembro e também em janeiro. Daqui a pouco eu venho com a relação dos jogos. Muito bem, muito bem. Lembrando a nossa enquete de hoje, você alteraria a fórmula do Campeonato Brasileiro, sim ou não? César, você alteraria, César? Eu mudaria agora. Agora, essa porcaria de Campeonato Brasileiro em pontos corridos não dá certo aqui. Mas na Europa dá. Lá é outra cultura. Lá tem 2 times que brigam pelo título, na Espanha, na Itália, na Inglaterra. Cada país. Na Espanha tem 2 times e meio, né? Que é Real, Barcelona e Atlético de Madrid. Diferentemente daqui, que você pega do primeiro até o 15º colocado, todos eles brigam pelo título. Todos. Então teria que fazer uma competição de forma classificatória. Como era até pouco tempo atrás, né? Antes de 2003, foi 2003 para cá que começou essa porcaria aí, né? Não gosto não, mudaria agora. Então, para fazer o contraponto, depois eu peço para o Roberto. Denis, você mudaria, Denis, a fórmula? Jamais. Jamais? Jamais. É a fórmula mais justa de competição, uma competição nacional que abrange os 20 times da Série A, da Série B, e tem a Série C. Você dá o padrão de jogo para todas as equipes jogarem igual até o final da competição, classificam-se 8. Depois ficam 12 times fazendo o quê de julho para cá? Absolutamente nada. Então todo mundo joga igual. A média de público se classifica entre os 8. A média de público. Tá, mas a gente briga aqui constantemente que o Campeonato Paulista não tem calendário para os times do interior. Então, se você classifica os 8 primeiros e joga mata-mata, ficam 12 times de primeira divisão, de segunda divisão, de terceira divisão, quase meio ano sem fazer nada. A Copa do Brasil é mata-mata, a Libertadores é mata-mata, a Sul-Americana é mata-mata, o Campeonato Paulista no final fica mata-mata. Então o Campeonato Brasileiro é o diferente, é aquele que dá a todos a condição de jogar igual até o final de ano. A média de público esse ano foi uma das melhores dos últimos 12 anos. 20 mil de média de público. E isso é uma boa média? Antes, não, me permita, César, antes de começar. Mas antes, você tinha 30 anos, hoje tem 60, antes eu tinha 5, eu hoje eu gosto tenho também 30. Das coisas velhas, o que é bom, eu acho que tem, que ser mantido. Antes hoje de 2003, quando o campeonato era mata-mata, classificatório, a média de público chegou a 42 mil pagantes. Depois, mas só de quem classifica. Depois, a média era 42 mil pagantes. Depois de 2003 para cá, com esse tal de pontos corridos, é 24, 25 mil a média de público pagante. E os outros times? E os outros times ficam à mercê de um calendário falido. Contratem para chegar entre os 8. Mas como é que você vai cobrar uma contratação de um Figueirense, de um Curitiba, de um Goiás? Em termos de motivação, esse campeonato de pontos corridos é uma porcaria. Tirando o Palmeiras, o Flamengo e o Corinthians, que ganham milhões da Rede Globo, o resto fica no resto.
Nós cobramos aqui resto por todo falta de santo competência. dia que tem a igualdade na competição. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser pontos corridos. O time do Palmeiras, a campanha que fez, aí dá uma caganeira lá no jogador, no mata-mata e perde a competição, com todo esse investimento que o Palmeiras fez, tem que ser ponto corrido. Mata-mata tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana e tem o Campeonato Paulista. Respeito a opinião do César, mas eu penso Roberto, diferente. então agora você vai mediar essa situação aí. O que você... Eu tô no meio. Quer dizer, você está no meio. Estou no meio. Eu faria. Eu concordo que deveria ser pontos corridos, tal. Mas eu, depois desse longo tempo aí, eu faria uma nova experiência, porque os clubes precisam de dinheiro. Eu faria 2 chaves de 10 times, certo? Primeiro turno entre eles, segundo turno entre chaves, Sim. porque senão não tem jeito de você fazer o decesso, né? Aí pegaria 2 ou 4 primeiros classificados de uma chave, 2 ou 4 da outra chave, faziam um quadrangular ou um octogonal para chegar na final. Obviamente que os dois, campeões do turno dos 2 primeiros colocados jogariam pelos empates, que seria uma premiação deles ter sido o primeiro colocado. Se desse os 2 na finais, a melhor campanha. Então, eu testaria isso aí para entrar um pouco mais de dinheiro no bolso dos clubes. Fazia um meia-boca. O que eu acho que o Campeonato Brasileiro deles, ele é um pouco longo, na minha opinião, também. Né? Não, aí pode ser. Não tem como mexer aí também, né? Aí pode ser. Mas, doutor, é tudo super inflacionado, né? Você pega o segundo turno, tem 3, 4 competições de altíssimo nível sendo disputadas no mesmo tempo. Não tem como. O Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro porque foi o que sobrou. O Palmeiras focou na Libertadores, saiu. Depois focou na Copa do Brasil, saiu. Ele perdeu a Copa do Brasil porque ele pegou a pior semana do ano. Ele pegou ali 9 jogos em setembro. Aí. E você acaba nivelando por baixo, infelizmente. O Palmeiras foi campeão brasileiro com o time B. O Lucas Lima era titular só no Campeonato Brasileiro. E na Libertadores passava longe do time principal. Aí depois, quando sobrou só o brasileiro, o Palmeiras focou. E com o investimento que o Palmeiras tem, com o que gasta o Palmeiras, logo vai ser campeão da Libertadores, logo deve ser campeão do mundo, não sei, porque é o time que mais investe. O time que mais investe, o time mais organizado tem que ganhar mesmo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês 3. Né? O Palmeiras, e tá, claro, ganhou o campeonato com justiça e tal. Sim. Mas se não tivesse saído aquele gol contra o Vasco da Gama no finalzinho, lá em São Januário, com a vitória do Flamengo, o Palmeiras, mesmo sendo franco favorito para a conquista, iria para a última rodada sem carimbar a faixa. Ou seja, será que a campanha do Palmeiras foi tão boa assim? Eu deixo a pergunta para vocês. Começo com você, César. Eu acho que essa pergunta é para se pensar, porque eu concordo com você. Se não tivesse feito aquele gol contra o Vasco no finalzinho do jogo, ficaria 1 ponto a diferença entre Palmeiras e Flamengo. E aí? Porque uma coisa é você ter 3, 4 pontos de gordura para queimar, e uma outra coisa é você ter apenas 1 ponto. A responsabilidade aumenta, você entra em campo com um peso maior nas costas. Então, não sei, é difícil de responder. Mas que o Palmeiras foi campeão porque tem o melhor time, incontestável. Claro, incontestável. Isso não há o que reclamar. Voltando só a pontos corridos. Na década de 90, quando o São Paulo com o Teresa Santana, que ganhava tudo quanto era campeonato, sabe qual foi a média de público do Brasileirão na década de 90? 60 mil. 58 a 60 mil, a média de público pagante no brasileiro. Hoje não consegue mais por causa da televisão. Voltando à tua pergunta, olha, eu vou falar uma coisa. Pelo bem do futebol brasileiro, eu acho que a diretoria do Palmeiras errou no início de ter trazido o Roger Machado. Porque se não tivesse trazido o Roger Machado no início da temporada, não ia ter graça o Brasileirão. O Palmeiras ia abrir aí 10 pontos já na virada do... Não estou falando isso porque... se você pegar a campanha do Filipão, pega a campanha do Filipão praticamente segundo turno, ele estourou de pontos, né? Vai no ano passado.
Entendeu? Quando o Palmeiras acordou para o Campeonato Brasileiro, se tivesse mais 2 rodadas, o Corinthians perdia o O título. Palmeiras perdeu lá dentro, lá dentro do campo do Corinthians, estava numa ascensão total e perdeu o jogo Na principal verdade, de 1 a 0 foi para o contra o Corinthians. Cruzeiro, né? Se ganhasse do Cruzeiro fora, o Palmeiras chegaria ao Clássico na frente do Corinthians. Exato. Mas como não tropeçou para o Cruzeiro, Perdeu para o Corinthians E aí também. acabou Agora, perdendo você tá pro falando Corinthians. isso, Roberto. Ontem cedo, antes de para correr com o frio que estava nesse domingo, César, mas estava um frio. Um vento. Um vento gelado. Eu corri. Você foi correr, né? Fui. Mas eu demorei 1 hora, aí eu ouvi rádio, espere, toma um café e tenta fazer um... Mas, enfim, aí deu para acompanhar uma reportagem pelo rádio, interessante no domingo pela manhã, do que se falou quando o Roger foi demitido. Achei muito interessante porque a maioria dos cronistas, né, eles reproduziram as opiniões desses cronistas à época da... Todos foram contrários à demissão do Roger Machado. E eu ainda me lembrei Felipão superado. muito do Roberto, porque ele sempre foi crítico do trabalho do Roger. Mas interessante, viu, Denis? Todo mundo, não, tem que deixar o trabalho, porque na Europa fica 2, 3, 4, 5 anos e tal, mas é uma coisa Só que se cultural deixasse nossa, o né? Roger Machado, o Palmeiras talvez não teria ganho o O campeonato. Palmeiras não era o como ganhou. problema, o problema Mas- era bastidor. Exatamente. O Palmeiras lá todo mundo grita, você sabe a dificuldade de você treinar. Eu não sei se em outros estados é isso, mas Santos é um furdúncio. Corinthians, nem se fale. Palmeiras, então, meu Deus do céu. O São Paulo, que era mais o elitizado, aí agora também caiu na bacia igual todo mundo. Mas você administrar um Palmeiras e um Corinthians, com aquela oposição, com aquilo lá, meu Deus do céu, você tem que você pega blindar o Corinthians, mesmo. o Corinthians vive a síndrome, é uma síndrome de Mano, Tite e agora o Carille. Qualquer outro técnico que passa pelo Corinthians que não for esses 3, vai ter problema. Eu acho. O Oswaldo de Oliveira passou batido. E olha que foi campeão do mundo com o Corinthians, né? Compressor. O Jair Ventura, então, coitado, fez a pior campanha dos últimos anos. Aquele outro que veio do Vasco, como é que chama? O Cristóvão Borges, meu Deus do céu. Nesse meio tempo, o Corinthians contratou o Adilson Batista, lembra? Entre o Tite e o Mano e o Tite, o Adilson Batista ficou 5 jogos e foi mandado embora. Por quê? Porque a imagem desses 3 últimos técnicos personificou tanto que todo mundo acha que é o salvador da pátria. E não é. O Carille vai chegar e, se continuar esse time aí, vai passar vergonha. Eu acho que o Carille ele assumiu uma bucha. Eu acho que ele devia constar em alguma cláusula contratual, se não vier reforço, alguma coisa, que ele não tenha multa para sair, alguma coisa nesse sentido, porque para a diretoria do Corinthians ficou um pouquinho confortável agora. Sim. Bom, eu trouxe um baita treinador. Mas se não trouxer jogadores, e o Corinthians, parece que a situação do Corinthians financeira ainda é difícil, né? Então, Como a CBF, quando trouxe o Felipão, a CBF estava em chamas. Aí trouxe o Felipão, deu aquela acalmada. Aí o Felipão perdeu em chamas, aí trouxe o Tite, Agora, aquela acalmada. Eu partiria, ainda em se tratando de técnico para o Corinthians, eu partiria para uma solução extremamente caseira. Eu ia buscar o Dorival Júnior, que não vai ficar no Flamengo. Até porque o Flamengo pode anunciar a qualquer momento o Abel Braga. Eu traria o Dorival Júnior. Gostaria muito de ver esse treinador Eu acho que trabalhando não no aguenta a Corinthians. pressão. Eu acho. Sei. Agora, Gosto muito tem dele. uma coisa que vocês têm que ponderar também, né? Como é que chama aquela? Você que gosta de ouvir música também, não tem o samba de uma nota só? Sim. Samba de uma nota só. Interessante, né? Quando a gente viu o Jô fazer aqueles gols, jogando isolado, a campanha do Corinthians, aquele negócio todo, nossa, tantos pontos, não sei o quê. Meu Deus do céu, qualquer torcedor, né, que tivesse um pouco mais de 3 neurônios, já sabia desde a metade do ano que os outros times estavam se dedicando a outras competições. E o Corinthians, como só tinha o Campeonato, como terá também o ano que vem, Como o São Paulo só o campeonato- teve esse ano, Exatamente. quando esticou, né? Agora, o Carille fez uma experiência, César, de 1 ano só. Ele, tudo bem, foi campeão, fez isso, tal, aquilo, mas será que ele é tão bom assim? Não acredito. Essa é a dúvida que eu Não tenho, vejo- Roberto e Denis, que eu queria passar para Não vocês. vejo tudo isso nele, não. Eu Ele- também. Ele pegou um momento favorável, né, Roberto? Pegou O lá vento um- soprando, vento soprando. os jogadores com a ideia do Tite, né, do falastrão aí, e ele seguiu a mesma doutrina e acabou dando certo. Ele tem seu mérito. Agora, ele começar um trabalho, ele indicar um jogador, eu acho complicado. Mas ele teve problema, porque o Carille assumiu, foi muito mal, aí trouxeram o Cristóvão Borges. Aí o time Isso, caiu isso. ainda mais. Bem lembrado. Caiu ainda mais, trouxeram o Oswaldo de Oliveira.
caiu ainda mais. Então ele não pegou o time na ascensão do Tite, ele pegou o time lá embaixo. Porque lá embaixo com a passagem dele, com a passagem do Cristóvão e a passagem do Oswaldo. Aí ele voltou. Aí que ele conseguiu reestruturar o time. Então, pode ser que ele não dê certo, né? Mas é um técnico já identificado com o clube. Isso corta caminho, como aconteceu com o Felipão. Chegou a imagem do cara que já ganhou títulos, que tem respeito, o jogador olha para ele com uma outra imagem. O jogador do Palmeiras, que a maioria ali são todos consagrados, olha para o Roger e fala, meu filho, você ganhou o quê como técnico? Você chupou laranja com quem, né? Que título você ganhou? Agora, quando chega o Felipão, o cara fala, pô, agora eu vou ter que ralar, porque se eu não ralar, meu filho, o homem é brabo. O próprio Mano hoje deu uma entrevista no portal UOL e a Folha de São Paulo, dizendo que essa imagem que ele passa de bravo é só uma imagem, porque como técnico ele precisa passar essa imagem. Porque o boleiro, o cara que joga bola, ele atropela. O Roger Machado, bonzinho, bonitinho e tal, o nego atropela. Jair Ventura atropela. Ganhou o quê o Jair Ventura? Então, acho que o Carille vai ter essa vantagem de já ter história no clube. Isso corta caminho. O Santos hoje voltou a mostrar interesse pelo Luxemburgo. Não tem outra alternativa. Técnico. Tem. Eu acho, um cara que tem acho respeito. que o Luxemburgo, nesse momento, tem essa seria uma característica. boa para o Corinthians. Também eu acho. Mas há quem diga que o Luxemburgo, Beto, está mergulhado na jogatina de baralho, né? Ele passa noites e noites, dias e noites jogando baralho. E isso talvez está queimando o filho. Mas já melhorou, ele não saía da manicure agora. Agora é jogo de baralho. Mas o Santos mostrou hoje de novo interesse em contratar o Luxemburgo. Então, se isso acontecer, eu não vejo alternativa. Fala aí, então tá. Dorival Júnior, Vanderlei Luxemburgo, quem mais? Você não... O Roger Machado está desempregado. Né? Vai, traz o Roger. Eu vou dar risada. Aquele Argel Fux deu uma subida, caiu. O Wagner Mancini não consegue sair ali do meio termo. O Wagner pisou na bola, Diniz, era um grande treinador. O Fernando Diniz, que era a sensação do futebol. Eu daria uma oportunidade. Eduardo Batista também não Eduardo apruba Batista lugar nenhum. não chega a lugar nenhum. Agora, você pega o Atlético Paranaense, é a fotografia do Fernando Diniz que largou lá, hein? Então, mas é um técnico novo, o Atlético Mineiro tem um técnico novo. Mas a estrutura do Atlético do Paraná, que disputa a final na próxima quarta-feira da Sul-Americana contra o Júnior Barranquilla. Primeiro jogo foi 1-1 lá na Colômbia, jogo de volta quarta-feira em Curitiba. Tem uma baita de uma estrutura. Eu tô curioso. Hoje o Atlético do Paraná, olha, se não tiver ali entre os 3 primeiros que mais tem estrutura no futebol brasileiro, eu estou dizendo, o futebol praticado nesse brasileiro aí, pelo Atlético Paranaense, quem montou foi o Fernando Diniz. Eu daria, tá desempregado. Por 6 meses, até junho, até que o Campeonato Paulista, fosse eu o Santos, eu daria oportunidade para o Fernando Diniz. O Santos tem que pôr na cabeça que ele é um time pequeno, ele não consegue jogar com os grandes. Como é que você vai jogar com os grandes com um estádio de 10 mil pessoas, 12 mil pessoas? Você não consegue. Só você ganhar no não Pacaembu. tem receita. Tem que jogar no Pacaembu. Aí começa a briga, né? Mas a torcida minha está lá embaixo. Então o Santos ainda não sabe se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é da capital, se ele é do interior. Então o Santos precisa se posicionar para depois montar um time. Você falou agora há pouco, Beto, desculpe, Denis, falou agora há pouco que o Corinthians só vai disputar o Paulista e o Brasileiro o ano que vem. Não, vai disputar a Sul-Americana. Graças ao empate que houve na última rodada, Ceará e Vasco, lá em Fortaleza. Porque se tivéssemos um vencedor, o Corinthians estaria fora até da Sul-Americana no próximo ano. Eu estou curioso para ver 2 trabalhos o ano que vem. Do Osmar Loss, que saiu do Corinthians e foi para o Guarani. Do Maurício Barbieri, que saiu do Flamengo e foi para o Goiás. São bons e jovens técnicos. E o Fernando Diniz carrega no currículo a palhaçada que ele fez com o Guarani. Porque ele assinou com o Guarani, contrato assinado. No dia da apresentação, ele foi para o Atlético Paranaense. E vocês queiram ou não, mas no mundo da bola, da cartolagem, essa coisa pesa. Eu vou falar uma besteira. Tem um treinador aí se destacando e ele é louco, né? Dizem que ele é louco, mas diz que é um baita. O Lisca doido. Salvou o Guarani. E o Rogério Ceni, gente? Rogério Ceni deu uma tacada de mestre. Ele vai sair lá. Ele vai sair do Ceará com 2 títulos. Ele vai sair do Ceará com 2 títulos. Por que 2? Estadual. Porque ele vai ganhar o estadual agora. Tá. Cearense. Aliás, título é um negócio que ele não precisa mais, né? Convenhamos. Então tá bom, vamos agora acompanhar. Daqui a pouco eu quero deixar. Aliás, eu quero deixar uma pergunta no ar para vocês. Quando a gente acompanha,
aquela matéria que eu citei aqui da homenagem da Secretaria de Esportes aos atletas limeirenses. Vamos acompanhar a reportagem. Mas eu queria falar com vocês sobre a necessidade ou não de centroavante. Parece que centroavante está sendo assim, uma posição descartável no cenário nacional. Quero perguntar isso para vocês daqui a pouco. Vamos acompanhar a reportagem. O que a gente vai conhecer a partir de agora é uma obra da Secretaria de Esportes. Nós estamos chegando aqui na sede da Secretaria de Esportes. Vem comigo, Fernando. Vamos mostrar aqui um trabalho que foi realizado. Essa sala aqui é a sala do secretário municipal Luiz Augusto Zanon. E foi montado um mural com algumas fotos para valorizar o trabalho do esportista limeirense, seja ele qual for. Aqui a gente percebe foto de vôlei, futebol de criança, baralho. Aqui em cima, foto do estádio municipal Major José Levi Sobrinho Limeirão, os áureos tempos do Limeirão lotado. E a gente vai invadir a sala do secretário, porque lá dentro tem mais fotos que a gente vai mostrar a partir de agora. O Zanon está por aqui, a gente vai mostrar a arte que foi montada na sala do secretário de Esportes. Aqui tem mais fotos, tem um trabalho bem bacana que foi realizado, iniciativa do secretário. A ideia é, de fato, valorizar o esporte limeirense, Zanon? Sem dúvida, eu acho que a gente aproveitou que a Secretaria de Esportes valorizar o esporte limeirense. Então, com essas fotos, você vai estar mostrando todo o trabalho que a Secretaria de Esporte faz na cidade, apoiando todas essas entidades que a gente tem parceria. Então, eu achei que era uma forma de que o esportista, o gestor, a pessoa que vem conhecer um pouco da Secretaria de Esporte, entre num ambiente no qual ele começa a ver todos os locais que a gente tem essa parceria e apoia o esporte. Aí nós fizemos uma coletânea de fotos, eu não individualizei nada, eu realmente pedi para esse amigo, eu ganhei tudo isso, foi uma empresa de um amigo que me cedeu essa parte, e eu falei, olha, então tá a seu critério, você faz a distribuição. Medi os espaços e deixei para o pessoal de criação dele fazer, e acho que ficou muito bonito, que agradou a todo mundo que vem aqui fala, nossa, agora a gente se vê, tem às vezes que pessoas que vêm, olha, eu tô aqui no meio numa foto, olha, a gente nem sabia que vocês apoiam tal esporte. Então acho que esse foi o objetivo, e eu, como eu falo que a gente tem que valorizar o esporte, eu procuro trazer que a pessoa que venha numa Secretaria de Esporte veja o trabalho que a Secretaria faz. E nesse mural, vamos dizer assim, tem diversos esportes. A gente tem o jogo de xadrez, que é um esporte não tão popular, né? E nós temos lá em cima uma homenagem ao título paulista de 86 da Internacional. Exatamente, eu acho que é uma coisa marcada na história da cidade de Limeira, o título da Internacional. Então, nós pedimos uma foto e eu achei que essa foto, a tela está em preto e branco, ela é uma foto diferenciada que faz uma parte. Certa nostalgia, né? Certa nostalgia, já faz um certo tempo. E todas as outras modalidades que estão aqui, todas têm o apoio da Secretaria. Então, no caso do xadrez, esse foi no Jori, é um atleta nosso que está jogando ali. Aqui foram atividades do vôlei. E em todas as partes tem uma atividade. A Érica, que é do projeto do Proeza, que é um projeto da Secretaria de Esportes. Menina especial em todos os sentidos da palavra. Em todos os sentidos, né? Então, a Hípica também, que atende com a gente. Todas as fotos que estão aqui, a gente tem algum elo de ligação com eles. É no apoio, eles estão dentro do chamamento público e desenvolvem o esporte da cidade. Então, a gente fala que tem tudo. É só essa foto do basquete que tem uma segunda coisa aí, que foi a única que eu optei. Então, eu estou falando para vocês, porque eu falei, essa foto vai ficar de frente para a mesa e minha esposa está nessa foto. Ela é do lado da de cinza,
de cá, que foi nesse jogo. E então eu falei assim, é uma homenagem também, que essa foi direcionada. David Jackson, norte-americano, usava a camisa 32 do time da Winner. Lembra que jogo foi esse? Se você treinava o time ainda ou você já não era mais o treinador da equipe? Não, esse jogo é um jogo muito marcante. Eu vim aqui com São José dos Campos contra a Winner. Você estava em quadra, mas era quantos anos? Eu estava nesse jogo, eu estava em quadra. Inclusive minha esposa está, por isso que ela está até daquele lado. Esse repórter é um repórter de São José dos Campos. Bem no cantinho. Que está no cantinho. Essa foto bem ampliada você vê muito mais coisa. Mas aqui eu vim contra a cidade de Limeira. Mas eu achei que era uma foto escolhida pelo nosso pessoal, que foi uma foto muito bonita. E também fazer uma homenagem à esposa, que a gente trabalha e sabe toda a dedicação que foi. Ela mesma foi surpreendida quando eu falei, olha, você está numa foto? Não sou eu. Aí ela viu a foto. Mas é um pedacinho de cada um. A gente tem parte do Fumaça, a gente tem parte do Proeza, futebol feminino, as corridas, o Goalball, que é um projeto que a gente puxou muito grande aqui, né? Que é do Proeza também. Nós temos um atleta aqui que hoje está sendo treinado pelo técnico da seleção brasileira de goalball, que é o Alexandre Tozin, de Jundiaí. Convidou um atleta nosso. Nós estamos fazendo com que o goalball crie uma associação para criar recurso, que é para essas pessoas com problemas de visão possam estar disputando. Então você vê, são atividades, tem o próprio o Independente aqui, o xadrez novamente. Isso aqui são atletas, aqui são os jogos escolares, e lá era o Jori. Temos Jori lá, até aqui tem uma foto que é o próprio Vitão, e tá nessa foto foi o Jori, pessoal de Limeira, aqui Proeza, bocha, malha, tênis, natação, dominó, atletismo. A gente tem uma outra foto da Winner. Esse é o Guilherme, que é o do Paulistano, o Guilherme Humer, que estava em Sorocaba, como você falou, e com o Fioroto. O futebol, o que eu queria passar realmente, eu sempre falei assim, eu gosto de valorizar demais o esportista. Eu acho que o esporte é uma inclusão social, é a oportunidade para as crianças. Nós temos ali a abertura dos jogos escolares. Então, a gente tem que dar esse valor. E eu acho que o que eu podia fazer é colocar um painel desse para que todos que venham aqui ficam vendo e se vivenciando, ou passaram por essa história. Às vezes a gente tem pessoal que, nossa, que bacana, olha, aqui era assim. Então, eu acho que a Secretaria de Esportes tem que valorizar. Se eu puder deixar algum legado, é que aumente todos os recursos da Secretaria, que mais a gente consiga fazer e que valorize o esportista. O esportista não é só uma pessoa que tem aptidão ao esporte. Ele faz muita coisa, ele serve de exemplo, ele faz uma inclusão social, ele é um líder, ele às vezes é uma vitrine para um garoto que está começando. Eu acho que esse ano nós fizemos jogos escolares com os pais no final de semana, Gomide, e como você viu, como fica diferente o pai ir assistir o menino, o incentivo que é menino sub-11, sub-13, sub-15. Então a gente sabe como é importante. Então eu acho que foi um prêmio que eu falei, olha, eu vou retribuir em mais uma coisa para os esportistas. E eu acho que a sala ficou legal. A sala ficou legal, todas as fotos são do esporte limeirense, mas o mais importante é isso aqui, olha. Tudo gira em torno da cidade de Limeira. Tudo. Eu falo assim, a gente fica muito feliz de conseguir valorizar mais. E Limeira é uma cidade que eu estou aqui há 25 anos, tenho meus filhos aqui, tenho toda a minha história, e acho que a gente está trabalhando em prol da cidade de Limeira. É isso que me importa, é deixar talvez um legado para a cidade. Olha, a cidade tem uma condição esportiva, que a gente tem esse projeto, sabe das dificuldades que é executar tudo, mas nós estamos trabalhando afinco, determinado, para que Limeira ganhe com isso. Eu acho que a área de esporte a gente está retribuindo de alguma maneira. Luiz Augusto Sanon, secretário municipal de esportes, falando um pouquinho desse painel que foi montado aqui na sala do secretário, dentro da Secretaria Municipal de Esportes, homenageando todos os esportistas e todos os esportes que a nossa cidade oferece. Legal, parabéns aí pela iniciativa do secretário Zanon. Parabéns ao Gomide também. O Gomide foi um grande parceiraço aí da Copa também, né? Verdade. A gente bastante aí, né? Verdade, o Gomide, a Vanessa, o Fernandão Carvalho, o Juro, aí tem bastante. E eu vou perguntar para o Gomide, né, que esporte que ele gosta, né? Porque o que eu fiquei sabendo recentemente é que ele gosta da atuação dos Heróis do Fogo, do Corpo de Bombeiros. Ele está fazendo, inclusive, um treinamento. É verdade.
essa Tá. valorosa carreira. Ele participa de grupo de escoteiro, né? É. O Gomide é nessa linha aí. Eu queria saber isso, porque ele deu um perfil lá do Gomide que eu achei o Gomide está um pouquinho acima do peso. Mas, Estourar a corda. matéria muito legal, lindas fotos, né? Recordação, eu adoro recordação. E uma dessas fotos é a decisão da Inter contra o Palmeiras no Morumbi em 86. Primeiro jogo, se eu não estiver enganado, 101 mil pagantes, e o jogo final, o jogo do título para a Inter, 114 mil pagantes no Morumbi. Um time do interior, de uma cidade que na época tinha o quê? 180, 200 mil habitantes, contra um time da capital. 114 mil pagantes. E depois a situação ficou tão ruim. Essas fotos aí a gente tem, né? Eu lembro de memória. Lá na Gazeta tem um monte dessas fotos aí do Limeirão cheio. E depois o futebol foi caindo. Que mudaram o sistema de disputa. E depois as fotos ilustrativas do Limeirão cheio vinham dos bingos. Aí você lembra da época dos bingos? Sim, na era dos bingos, A era dos bingos lotava o Limeirão Meu também. Aí tirava Deus. fotografia aérea, eles falavam, olha quanta gente. Falei, mas isso é bingo, isso não é jogo de futebol. Mas bacana. Mais uma vez, parabéns aos anões, parabéns ao Gomide pela belíssima matéria e ao Fernandão Carvalho também, O claro. senhor falou da Inter, doutor. Eu estou recebendo a informação aqui que acabou de ser votado na Câmara a permuta do terreno em volta do Limeirão. Então, agora a Inter deve solicitar a concessão e esse terreno voltará para a Internacional. Essa é a informação que acabou de sair. O que o Celso Potec me falou naquela conversa que eu já relatei a semana passada é que já há um projeto na Internacional, não apenas de reformar o Limeirinha, né, que era chamada aquela área lá, mas de transformar realmente num centro de treinamento anexo ao Limeirão. Pelo menos é o sonho. Então o primeiro passo foi dado, né? Foi dado porque me parece que quem adquiriu aquela área, que também foi perdida também, não tinha o que fazer com a área. Adquiriu, mas não tinha destinação para essa área. Esse grupo imobiliário que adquiriu aquela área não é o mesmo grupo que adquiriu o Clube de Campo do Independente? Mesmo grupo. Mesmo grupo? Mesmo grupo. E o Independente também vai voltar para o Galo? Não tem nada a ver uma coisa com outra? Não temos essa informação, mas seria interessante também, porque se bem que no caso do Clube de Campo do Galo, existe uma parte lá, né, Roberto, que dá para ser explorado comercialmente bastante, mas no caso lá do Limeirinha, não tem o que fazer com aquela área. Pelo menos na visão do empresário. Tá, mas deixa eu me entender. Eu comprei aquela área. Um exemplo, eu paguei lá, Você foi lá, 2 milhões de reais, arrematei a área. E agora eu devolvo para a Internacional? Porque, aí a prefeitura faz uma permuta de uma área do município para que essa pessoa possa dar destino para essa área. E aí o município cede, faz cessão de uso daquela área para a Internacional. Se não me falha a memória, ali tem 2 matrículas. Uma matrícula daquele campinho anexo e depois uma faixa bastante irregular que vai até a frente dos portões do Limeirão. Então são 2 matrículas ali. Não sei qual que é a permuta, se é das 2 áreas ou somente da área que faz frente para o Limeirão. Para ver se a permuta atinge as 2 áreas. Denis, você colocou recentemente na sua coluna que dos jogadores que você viu jogar no campo ali, o Ronalducho. Ronalducho. Disparado. Fenômeno, etc e tal. Mas hoje você leu também, você deve ter lido um artigo publicado no Estadão também, não me lembro do nome do colunista, Mauro falando César. sobre o Gabriel Jesus. Mauro César. Da ESPN. Tá feito. Que decolou e estagnou. Está feito aí o registro também. Mas fazendo um apanhado, né, dos últimos meses, dos últimos anos da carreira do Gabriel Jesus, que está em franca decadência. Essa é a grande Mas verdade. quem começou a acabar com ele foi o Tite, né? Mas antes disso, ele teve aquela contusão. Ele teve 2 contusões graves e tal. Mas não é um jogador de se jogar fora, não. Eu também acho que ele não tem toda essa qualidade, da qual ele foi vendido. Eu vou citar um exemplo. Vocês lembram do Lucas, o camisa 7 do São Paulo? Está no Tottenham. Para mim nunca foi jogador para ser vendido da forma que foi vendido. Para mim o Gabriel Jesus talvez seja um pouquinho mais que ele, mas não com tanta valorização da forma que ele foi vendido. É que na verdade, doutor, eu acho que o Gabriel Jesus ele escolheu o país errado para jogar. A Inglaterra é um futebol difícil, duro, pegado. Talvez fosse para a Espanha, para a Itália, até para a Alemanha. Mas o futebol inglês, olha, não é fácil. Bom, mas o que eu ia te perguntar... A Copa do Mundo fez mal para o Gabriel Jesus, né?
O Tite, né? Tite, né? Para não falar o Tite, vocês Exigiu- falam que eu pego. exigiu. Aliás, hoje eu li uma eu vi uma de um repórter esportivo de uma emissora de Belo Horizonte, sensacional sobre o Tite. Qualquer dia eu conto. Conta hoje. Eu queria perguntar para você, então, o seguinte, começando por você rapidamente. A gente tem percebido muitos treinadores adaptando a função de centroavante por falta de nomes no mercado. Vamos lá. Quem que é o centroavante do Palmeiras? Borja. Mas... Eu, Daverson, mas não é aquele. Sim, centroavante. naquele centroavante. Quem que é o centroavante do Corinthians? Também não tem. Nem vou comentar. Quem que é o porque centroavante do São Paulo? Né? Então, Só pela beirada. Sim, mas só pela beirada. Você acha que o que está acontecendo? É falta de centroavante ou uma nova cultura de jogar que está aparecendo, Denis? Doutor, uma nova cultura. Eu vou usar um exemplo que o Daniel Girato deu no nosso programa de rádio, que eu jamais vou esquecer. Hoje, o futebol trabalha muito em números, estatísticas. O César não gosta disso porque ele é de um tempo privilegiado que o futebol era mais técnico e mais clássico, né? Hoje não é mais assim. O Daniel Girato trouxe a informação, isso são números, que na década de 70, 60, quando um jogador pegava na bola, o tempo médio para que outro jogador se aproximasse a ele era 15 segundos. Isso são números, estatísticas. Hoje, quando um jogador pega na bola, 5 segundos para um outro jogador se aproximar. Futebol de 30, 40 anos atrás, um jogador em média corria 5, 6, 3, 4 quilômetros. Hoje, o jogador corre 8, 10, 7 quilômetros. Então, doutor, a figura do centroavante trombador qual era? Ficar paradão na grande área e a hora que aparecesse ele pimba para o gol. Hoje não há mais tempo para esse tipo de jogador. Ele destoa do time. Então, o futebol de hoje é mais dinâmico, mais rápido, mais veloz. E não há mais tempo para isso. Eu já dei essa sugestão uma vez. Ou se aumenta o tamanho do campo, para que os espaços passem a aumentar e a sobrar, ou então o futebol vai ser cada vez Joga mais com dinâmico. 10. Ou então diminui um, verdade. Porque hoje, eu cito esse exemplo também. Quanto tempo faz que o senhor não vê no futebol profissional, uma Série A, uma Champions League, um drible da vaca? O drible da vaca não existe mais, Então, porque não tem mais espaço. Mas se você pegar na escolinha, garoto de 7, 8, 9 anos, solta essa bola, não prenda essa bola. Porque ele é larga a mão condicionado. de ser fominha. Ele é condicionado desde o início, por conta disso. Então, eu acho que é por isso que não existe mais. Difícil. Está em extinção a posição de centroavante? Tá, e o culpado são os técnicos, ou a maioria dos técnicos de futebol, que primeiro entra em campo com o propósito de não tomar para depois fazer. Enxerta o seu time de volantes, 2, 3, 4, às vezes até 5 volantes, e abre mão de um centroavante. E quando se tem um centroavante, você vê o camisa 9 ter que voltar para marcar o volante do time adversário. Ora, para com isso. Centroavante é jogar lá na frente, fixado. Tudo bem que o Denis acabou de relatar, eu ouvi também o Daniel falar sobre isso, mudou muito o tempo de marcação, aquela coisa toda. Mas técnico que escala centroavante para fazer e voltar e marcar o volante adversário, não vai. Vai chegar um momento que ninguém mais vai querer jogar de centroavante. Você pode esperar. A função do camisa 9 que eu sei é jogar lá. Veio por cima, caixa. Veio por baixo, caixa. Não, tem que voltar para marcar. Para. E o time cheio de volantes. Roberto, quando você fazia lá no papel o elenco do Santa Cruz, quando você era treinador do futebol amador aqui de Limeira, exigia-se um centroavante? O zagueiro central, um volante e um centroavante. Para mim é fundamental. Essa espinha para mim é fundamental. O goleiro, né? O goleiro. Mas o centroavante, ele segura o back, Beto. Agora, é mais fácil para o treinador. Você pega o Palmeiras joga com o William Bigode e joga com o Dudu, né? Às vezes o Borja e tal. Mas é mais fácil você trazer os dois para marcar aqui, deixa o zagueiro ficar tocando bola lá, tá? Então você vem para cá, a hora que você roubar essa bola, você partir em cima. Você jogar com o centroavante já fica um pouquinho mais difícil. Você vai fazer o centroavante bater cabeça, fazer o zagueiro quebrar essa bola. Então, eu sou totalmente favorável ao centroavante. Eu não abro mão de centroavante. E não abro mão de centroavante de 1,90 m de altura. Eu estou falando, esse Daverson aí do Palmeiras, esse maluco desse jogador de futebol, se ele tiver cabeça, ele é jogador de seleção brasileira. Se vocês observarem a batida de bola dele,
O toque de bola dele, a forma que ele mata a bola, ele conhece tudo de bola. Só que a cabeça dele é um pouquinho ruim. Mas é jogador para estar, pelo menos, num banco de uma seleção brasileira. Tem 1,95 m, ganha todas de cabeça. Como era gostoso você ver um time do Flamengo, por exemplo, um Leandro descia pela direita, cruzava, Nunes marcava, E não Lico, jogava nada. marcava. O Nunes não jogava nada, mas fazia era gol a cabeleiro, Bangu. mas fazia gol. Cabeçudo, Fazia cabeçudo. gol. Vasco da Gama, a bola vinha das beiradas do campo, Dinamite, fazendo gol. E o- César Maluco no Palmeiras, o Eurico descia, cruzava o César, gol. No São Paulo, o Serginho Chulapa, gol. Dario Peito de Aço. Era Dario, caneleiro. Bem lembrado. Caneleiro. Bem lembrado. Quantos Hoje você não se títulos? vê nada disso, Beto. Você só vê Quantos volante. Tá bom. Vamos acompanhar agora, vai, a decisão, senão daqui a pouco a gente vai embora e não coloca terceiro lugar aqui da Copa Gazeta, o papo está muito gostoso. Vamos lá agora, o Furacão acabou conquistando a terceira colocação do Sub-13, vamos lá. Atlético Paranaense e Limeira Futebol Clube abriram os trabalhos no Sindicato dos Papeleiros na disputa do terceiro lugar do Sub-13 da Copa Gazeta. Diferente do último final de semana, que choveu a madrugada inteira, o sábado estava tranquilo e favorável para a prática de atividade física. Na primeira oportunidade, com Felipão, o Furacão chega. O Limeira responde, mas a zaga tira. No cruzamento, Carioca chega atrasado. Nessa ele domina bem, sai na frente, mas bate pela linha de fundo. Thiago chuta, falta e leva perigo. Com proposta do mundo árabe, empresário do Antonino Alcântara Teixeira Martins, o homem dos dois amores, não dava sossego ao seu cliente. Nessa boa jogada do Limeira, Gustavo foi arrojado e corajoso para fazer excelente defesa. Felipão bate, mas a zaga corta. Com poucas jogadas de ataque, as faltas eram a opção. Felipão bate e Cauã fecha na primeira trave. Fabinho chega bem, ganha na velocidade, mas corta para o lado errado. Gustavo sai bem do gol. Aos 23 minutos, na bola enfiada em profundidade, Carioca pega bem, na veia, e marca um golaço. Furacão 1-0. O Limeira responde à altura. Na bola espirrada, Gui Vieira bate forte, mas Gustavo pratica excelente defesa a queima-roupa. Defesaça para fechar o primeiro tempo. Atlético Paranaense 1-0. Na segunda etapa, Rafa pega bem na entrada da grande área, mas a bola vai fora. Gustavo sempre atento na meta atleticana. Aos 5 minutos, na tabela entre Carioca e Cauã, o Jaqueta 9 marca o segundo do jogo. 2-0 Atlético. Na bola alçada, Gustavo faz defesa em 2 tempos. Na defesa, o Furacão cortava tudo. Cauê pega bem na bola e leva perigo contra a meta atleticana. Gustavo, outra vez em 2 tempos, faz boa defesa. O Limeira tentava de todas as formas, mas realmente não estava num dia inspirado. Nesse lance, Gustavo, Limeira, trabalha bem. Gustavo, o outro arqueiro, seguia impecável.
Já nos acréscimos, Riquelme cabeceia bem e diminui para o Limeira Futebol Clube. Cabeçada certeira, 2-1. Para o desespero de Valdomiro Batista no banco de reservas, Rafão testa firme, mas não acerta o gol. Quase o empate do Limeira. No último lance, Felipão sofreu o pênalti. E ele mesmo bateu, na cavadinha, bola pela linha de fundo. Fim dos trabalhos no Sindicato dos Papeleiros, pela categoria Sub-13, na disputa do terceiro lugar. E deu Atlético Paranaense, 2-1. Riquelme, fez um gol importante ali e quase o time empatou, né? Faz uma avaliação aí do que foi essa Copa Gazeta pro Limeira. Nós jogamos bem no primeiro jogo, nós conseguimos a vitória, mas nós conseguimos só fazer esse gol e foi bem. Teve a cabeçada do Rafão ali que quase empatou o jogo, né? Ele quase fez o gol ali, se ele fizesse, né, ia levar para os pênaltis e nós teríamos a oportunidade de ganhar, mas ele não fez. Na premiação do terceiro colocado, Roberto Lucato e José Antônio Encinas distribuíram as medalhas aos jogadores do Atlético. José Antônio Encinas, o setorista do Palmeiras, jornalista da Gazeta de Limeira, entrega o troféu de terceiro lugar ao capitão do time, o volante Felipão. Gustavo, o time fez um bom jogo e mesmo assim sofreu alguns contra-ataques. Você trabalhou bem durante a partida, né? Eu consegui trabalhar bem, fiz algumas defesas, mas no meio do jogo a gente tropeçou e acabou tomando gol. O time do Atlético tinha time para de repente ficar campeão. O que você acha que no contexto final faltou aí para não chegar no título? Com certeza a gente poderia ser campeão, mas a gente, como eu digo, tropeçou não só nesse jogo, mas sim como nos passados. A gente acabou perdendo no pênalti no jogo passado, mas agora a gente conseguiu o terceiro lugar. Estevão, o que você achou do jogo? Faz uma análise aí. Nós jogamos bem, trabalhando bem a bola, fizemos 2 gols e jogamos bem, mas a gente não chegou na final, nosso time falhou no jogo passado, perdemos e hoje nós teve o terceiro lugar, a glória a Deus. Quem que do seu time corneta mais você? Todo mundo. Por quê? Nada, porque é zoeira, só família. Tá bom, quer dedicar pra quem aí o terceiro lugar? Pro time inteiro, pra família. Parabéns ao Atlético Paranaense pela conquista do terceiro lugar da categoria Sub-13 da Copa Gazeta. Muito bem, vamos agora a um rápido intervalinho, daqui a pouco que tem a grande decisão, eu volto já já. Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira.
Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. IPTU em dia, cidade melhor. O trabalho não para e as conquistas em Limeira são visíveis. Por onde se anda, tem uma realização da atual administração. Agora, foi a vez do asfaltamento da estrada do Zé do Pote e também da duplicação da via Jurandir Paixão. Agir preventivamente em obras que melhoram a qualidade de vida da população. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Muito bem, voltamos no segundo tempo aqui da nossa segunda esportiva, mas daqui a pouco tem aí a decisão. Agora, atenção para esse comunicado de grande importância para Limeira. Seu IPTU faz uma cidade melhor. Em pouco tempo, a atual administração realiza as melhorias que a nossa cidade precisa. Por toda parte, os resultados da aplicação do IPTU aparecem. Manter o IPTU em dia é investir em Limeira. As parcelas podem ser pagas sempre entre os dias 10 e 19 de cada mês, de acordo com o número de inscrição do contribuinte. Assim, você ainda pode baixar a segunda via do carnê pelo site da Prefeitura. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Bom, amigos, daqui a pouquinho, então prepare aí os seus abraços, mas vamos antes aí a decisão do campeonato Sub-13 da Copa Gazeta. Grêmio Papeleiro e Chute Inicial fizeram um bom jogo no campo do Sindicato do Papeleiro. O time da casa pressionou desde o início em busca da vitória e do título da Copa Gazeta Sub-13. A primeira boa chance de gol foi do Papeleiro. Davi Barros foi lançado e tentou tirar do goleiro Gustavo, mas a bola foi para fora. Thiago cobrou falta de longe e mandou por cima do gol. Em cobrança de escanteio, ensaiada, Gustavo cruzou na área e Thiago chegou um pouco atrasado. Aos 16 minutos, Cauê fez uma boa jogada pela esquerda e foi derrubado. Na cobrança, Gustavo bateu com categoria. A bola pingou na área e enganou o goleiro Gustavo. 1-0 para o Papeleiro. O chute chegava apenas nas bolas paradas. Luca Covre tentou de longe e mandou para fora. Atrás no placar,
o chute buscava o empate e tentava conclusões de longe, mas sem precisão. Davi Barros foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti para o Papeleiros. Derek cobrou, mas o goleiro Gustavo defendeu. Derek ainda teve boa chance no final do primeiro tempo e arriscou de fora da área, mas Gustavo estava atento e defendeu de novo. O chute voltou querendo empatar e Luca Covre chutou no canto, mas a bola desviou na zaga e saiu. Thiago cobrou falta da esquerda, mas não levou perigo. João Miguel lançou na área e Bruninho concluiu, mas o goleiro Felipinho defendeu. Cauê recebeu na esquerda, passou por 2 marcadores e chutou forte. E a bola passou raspando. O chute não desistia e tentava cruzamentos na área, mas sem precisão. Rafinha cobrou falta na área e Felipinho mandou para escanteio, numa bela defesa. Thiago cobrou falta na área e depois de um rebote, Cauê tentou, mas a bola foi fraca. Cauã cobrou falta para o chute inicial, mas Felipinho defendeu. O chute inicial não desistia e Nicolas chutou para outra defesa de Felipinho. Fim de jogo e muita festa dos meninos do Grêmio Papeleiro, aos gritos de "É campeão!". Na premiação do título da categoria Sub-13 da Copa Gazeta, fiz, ao lado de Roberto Lucato, diretor-presidente da Gazeta de Limeira, e João Vitor Martins, mesário e representante da partida, a entrega das medalhas para o campeão e vice-campeão. Cauê, do Papeleiro, foi eleito o melhor jogador da Copa Gazeta, categoria Sub-13, e recebeu o troféu das mãos de Roberto Lucato. Gustavo, qual foi a emoção de marcar o gol que deu o título para a sua equipe? A emoção foi muito boa, porque no jogo passado eu tinha sido meio que um vilão, errei o pênalti e nesse jogo consegui trazer a vitória para o nosso time. Depois você acabou se machucando, né? E ficou difícil ficar ali no banco torcendo só pelos amigos? Difícil, até comecei a pular ali, xingar, mas estamos juntos, é campeão! Davi, volante do Papeleiro, foi eleito o jogador revelação. Felipe, o Felipinho, com apenas um gol sofrido, conquistou o troféu de melhor goleiro. Cláudio Martins, mesário da mais alta estirpe, fez a entrega. Davi, você foi eleito a revelação do campeonato. Emocionante isso? É muito, né? Ser eleito em revelação do campeonato, estou muito feliz. E por nós ser campeão também. Principalmente, né? Cauê, você foi eleito o melhor jogador da competição. É legal isso, hein? E como é que foi aí a partida? Você acha que o time começou bem, já partiu pra cima? Vocês tinham certeza que iam ser campeões hoje? Não tinha muita certeza, mas nós foi pra cima e conseguiu ser campeão. E aí, agora é só comemoração? Comemoração, né? O atacante Caio, o carioca, com 3 gols, foi eleito artilheiro da competição com o Atlético Paranaense e recebeu o troféu das mãos do jornalista José Antônio Encinas. Luca Covre, capitão do chute inicial, recebeu das mãos de Antonino Alcântara Teixeira Martins, o eterno presidente da Liga Desportiva Limeirense, o troféu de vice-campeão. Rafinha, foi um bom jogo, bem disputado, mas vocês não conseguiram, né, empatar pelo menos o jogo para levar aí para os pênaltis. Sim, foi um jogo muito difícil, a gente teve vários erros de marcações e vários passes errados e não conseguimos empatar o jogo ou até virar.
Eu vi que você cobrou várias faltas ali, buscando ali alguém na área para tentar esse empate, né? Você treina bastante essas bolas paradas? Não, o cobrador mesmo do time é o Luca, mas como ele estava sentindo a perna, eu cobrei e estava tentando arranjar alguma coisa. Mas assim, dentro de uma competição tão legal como essa, o vice-campeonato também tem que ser valorizado, não é isso? A gente trabalhou muito para chegar aqui, eliminamos vários times bons e chegamos aqui e perdemos, mas levantar a cabeça e para frente. Biro, capitão dos papeleiros, recebe das mãos do presidente do sindicato, Betinho, o troféu de campeão da categoria Sub-13 da Copa Gazeta. Muita festa, alegria, o céu pintado de azul e branco. O Grêmio Papeleiro foi o grande campeão da categoria Sub-13. Muito bem, né? Parabéns a todos os envolvidos aí, festa muito bonita, muito obrigado ao Betinho e toda a diretoria do Sindicato dos Papeleiros, que realmente, né, deixaram o sindicato, né, Denis, muito bonito, pintadinho, bom, sempre é bonito o sindicato, mas ficou realmente magnífica a apresentação do sindicato, palco da final da Copa Gazeta. Obrigado a todo mundo, o William também que deu uma força, para toda a comissão também, sempre abrindo as portas do sindicato, fazendo essa ponte a esse canal. Certo? Uma vez, a dona Solange pode quadruplicar o número de coxinha. O sucesso não da deu coxinha nem foi um pro negócio cheiro. impressionante, César. Não deu, mas nem pro cheiro, nem pro cheiro. Só de que nós fomos lá... Foi de gente lá e ficou... Acabou. E todo mundo pedia, coxinha, daqui a pouco acabou, não tinha mais coxinha para ninguém. Bom, vamos então ao destaque. Cadê o nosso Fernandão? Não trouxe ainda, Fernando? Fernando, o programa acaba. Vamos, os jogos treinos? Eu queria saber o quê? Os abraços. Os abraços. E esse já vai para o destaque final. Tá. O meu abraço então vai para todos, né? Os companheiros que trabalharam, que contribuíram de uma forma direta ou indireta para que, mais uma vez, a Copa Gazeta fosse um sucesso, como sempre foi. Então, um abraço a todos. Posso falar os jogos treinos? Por favor, fica à vontade. Em dezembro ainda, Beto, a Inter vai enfrentar no dia 15, Sub-20 da Inter, que vai disputar a Copa São Paulo Futebol Juniores. No dia 19, contra o Sub-20 do Velo Clube. No dia 22, contra o Capivariano. E no dia 29, contra o Velo. Todos os jogos em Limeira, no Limeirão. Em janeiro, no dia 5, contra a Caldense. No dia 7, contra o Comercial de Ribeirão Preto. No dia 9, contra o Guarani. Esse jogo em Sorocaba. No dia 12 de janeiro, contra o Bragantino. E no dia 15 de janeiro, 5 dias antes da estreia da Inter contra o 15 no Limeirão, a Inter vai enfrentar a Ponte Preta. São estes os jogos treinos da Inter marcados para dezembro e também para janeiro. Beto. Bastante, hein, César? Bem que você falou. São 2, 4, 6, 9 jogos treinos. Mas sempre um outro acaba adiando também, né, César? Pode ser. Não dá certo. Pode ser. Pode ser. Tudo bem também. Então tá muito bom, tá muito bom. Posso passar o resultado antes do destaque final aqui do Roberto? Pode, eu acho que... Passar. Olha como tem coisas que enganam, né? Para 109 torcedores e torcedoras, deveria mudar o Campeonato Brasileiro, a fórmula. Para 93, não. Então, um empate técnico aqui, mais ou menos, né, Denis? Margem de erro do Ibope, tá tudo igual. Ninguém aguenta mais essa porcaria de ponto corrido. Pô. Chega aí na 30ª rodada, o torcedor não tá nem aí mais com o seu time. Tá lá embaixo mesmo, em 8º, 9º lugar. Ninguém vai mais no campo, ninguém mais vê jogo na televisão, ninguém mais ouve rádio, porque não tem interesse. Agora, se você fizer classificatório, aí vai até o fim com emoção. É o que nós brasileiros queremos. Isso aí, então... Parabéns aos 104 brasileiros e aos 93 estrangeiros, então também muito obrigado pela audiência. Você ia mandar algum abraço, Roberto? Vou mandar sim, tem uma lista aqui hoje. Por favor, daqui Um eu seguro para você. Todo especial para o meu amigo Wilson e o Nivaldo, que acabaram chegando hoje, fizeram uma maratona lá em Belo Horizonte ontem. Então um grande abraço ao Wilson e ao Nivaldo. O Jaboti, fazia tempo que eu não via o Jaboti, um grande abraço aí, um grande amigo meu, um grande treinador da garotada. Renatinho de Almeida, fazendo aniversário, Beto, 90 e quase 99 anos, o Renatinho, aniversário essa semana. Dona Nair, mãe do Tuti,
Dona Nair Olivato, mãe do Tuti também, fazendo aniversário essa semana. Um grande abraço para a Dona Nair. E a todos os organizadores, na tua presença, a todos os organizadores da Copa Gazeta, mais uma vez, um sucesso que foi e que essa molecada faz o ano todo, ele pratica esporte para tentar participar de uma Copa Gazeta. Isso é muito importante, né? Você ter um objetivo no final de ano. Então, um grande abraço a você e a todos os organizadores desta competição. Legal, Roberto. Obrigado. O Roberto tem um ponto eletrônico, que é o Bosquinho, que ele fala sempre. E eu vou mandar um abraço para o nosso Quina Mercury, que trouxe aqui na ponta da agulha as informações. Desde 1987, que não se tinha uma média de público de todos os times do campeonato próximo a 20 mil torcedores. E vale lembrar que de 87 a 2002 era mata-mata. Então, desde 87, o Campeonato Brasileiro não tem uma média tão alta. Então, parabéns à CBF, que mantém os pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Campeonato atrativo, lucrativo e que dá aos times o ano todo aí a possibilidade de jogar. Tá muito bom. É que o Zé Encinas não está aqui, eu tenho que pegar no pé de alguém, então só você. Um abraço para a dona Nair, né, a mãe do Tuti, que acompanha o nosso programa toda segunda-feira, 93 anos, obrigado. Um abraço para o Pedro Ferreira, que é flamenguista e mora no Campo Belo, e também para o Edinho, lá do Santina. Fui comer um pastel domingo agora na banca da dona Tereza. Você só come pastel e coxinha também. E ela disse o seguinte, ó, o Edinho falou assim, manda um abraço pro Cezinha, que eu vou me encontrar com ele no Bar da Maria. Então, dá um abraço aí pro Edinho. Obrigado. E para encerrar os abraços, o Reginaldo e o seu Laurindo, que coordenam lá o CT, o Sindicato dos Papeleiros, que também nos acompanha. Muito bem, muito obrigado. Roberto, você me ajuda então? São 6 camisetas e depois a camisa do tênis e depois Beleza. a camisa. Então vamos a 6 camisetas aqui. E segunda-feira que vem tem cavalinho para dar vender. Marcelo, semana que vem cavalinho. Marcelo Cordaço, do Jardim das Palmeiras, o primeiro. Eduardo Alexander Dias, do Nova Suíça, outra camiseta. A terceira vai para Beatriz Santos da Silva, Jardim do Lago. A quarta vai para Vivaldo Mascarim. Grande abraço para o Vivaldo. Jardim Paraíso, olha aqui. Programa nosso. A quinta camiseta vai para. Hoje nomes diferentes aqui, hein? Jair de Souza Gonçalves, lá do Abílio Pedro. E a sexta camiseta vai para Bianca Regina Santos da Silva, lá do Jardim do Lago. Agora vamos a camisa do tênis. A camisa do tênis vai para Maria Sabino Dutra. Ganhou a camisa do tênis. E a camisa do Palmeiras, essa aqui valendo a camisa do Divino, né, Roberto? Do Ademir. Vai para Jaime Bicalho Nussi. Jaime Bicalho Nussi. É isso? Exatamente. Ouro Verde é a camisa do Divino. Então tá muito bom. César, obrigado pela companhia mais uma vez. Muito obrigado, Beto. Só lembrando que o Sport Recife se juntou hoje com a Ponte Preta, pedindo a perda de pontos do Ceará e também do Goiás, na Série B do Brasileiro. Ainda em relação daquele jogador Hernandes, né, que teria falsificado a documentação. Vocês vão conseguir? Vamos aguardar. Boa semana a todos. Obrigado, Roberto. Uma boa noite a todos e mais uma vez, parabéns a todos os participantes, ganhadores, perdedores e a toda a comissão técnica e a todos os organizadores da Gazeta. Valeu, Roberto. Obrigado. Doutor, um abraço a todos e a parceria e o Independente romperam um contrato amigavelmente. Então o Galo oficialmente está sem parceria. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Dene. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. E a gente vai se vendo por aí. Tchau.